Olá, olá, tudo bem? Você que me acompanha aqui no canal A Voz da Profecia. É um prazer estar com você mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada. Bom, eu creio na trindade bíblica, naquilo que nós chamamos de divindade, né? Como algumas pessoas preferem, onde não existem três deuses, e sim três pessoas que nós consideramos coeternas de acordo com a Bíblia Sagrada. É como se eu dissesse assim: na minha casa existem três pessoas. Na minha casa não existem três famílias, e sim três pessoas que compõem uma família. É assim que nós encaramos aquilo que nós chamamos de trindade. Apesar do termo não aparecer na Bíblia, o conceito é bíblico. Beleza? Vou escolher um tema aqui para você. Por exemplo, João 14, versículo 16. Antes de ler o texto, peço a você que assista até o final. Se você gostar, dê o seu like, né? Aperte o joinha, compartilhe com seus amigos. E aí embaixo você vai ver assim, inscrever-se. Vai lá e acione ali, aperte ali. E você será inscrito aqui no nosso canal. E aí você aperta também o sininho. E isso vai fazer com que todas as vezes que eu gravar vídeo, você será notificado aí pelo YouTube. Beleza? Então combinado? Vamos lá. João 14, versículo 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste bem atenção, o texto é muito claro. E eu, João escrevendo sobre as palavras de Cristo, e eu Jesus, rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Veja, e ele não diz assim: eu, Jesus, vou rogar a mim mesmo e eu mim mesmo vou dar a mim mesmo. Ele não diz isso, né? Como fazem, por exemplo, os unicistas. Aqui são três pessoas. Eu, Jesus, rogarei ao Pai e ele, o Pai, vos dará outro. Não é o mesmo, né? Ele não está falando, eu vou pedir ao Pai, ele vai me dar, né? Ele vai trazer uma outra pessoa que sou eu mesmo. Uma confusão tremenda. E não é isso que a Bíblia está ensinando. Por exemplo, eu pego aqui o texto grego. No texto grego, até marquei aí, não sei se dá para você ver, mas aparece assim, quer ver, ó. Kaiego erotesso ton patera kaialon parakleton dossei himin hinamet himon estonaiona topneuma tesaleteias rocosmo, por aí vai. Tá bom? Entrei aqui no versículo 17. Mas veja bem, aí aparece kai, conjunção, e o pronome pessoal ego, quer dizer eu. Ego quer dizer eu. Daí vem a palavrinha egocêntrico, egoísta e etc. Tá bom? Então, e eu quem? Quem é que está falando aqui no texto? Jesus. E eu, Jesus, erotesso, que é futuro, tá? O verbo aqui no grego é futuro. Futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. E eu pedirei. Quem pede, pede algo, né? A alguma pessoa. Para quem Jesus pede? Tom patera. Tom patera quer dizer ao Pai. Tá bom? E eu clamarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, e ele, aí vem, ele dará. Onde está o ele aqui? No grego, o verbo dossei, dossei. Essa terminação ei indica a terceira pessoa do singular, ele. Aí rimim quer dizer vos. Então, ele vos dossei, ele vos dará. Dará para quem? Para os discípulos, é o objeto indireto. Ele vos dará. Dá o quê? Alon parakleton. Alon parakleton quer dizer outro advogado. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia King James atualizada, você percebe aqui no capítulo 14, 16 aqui, você vai perceber uma coisa interessante. Olha só, 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele dará outro advogado. Por que outro advogado? É porque Parácleton, que aparece aqui no acusativo, ele também é advogado. É outro advogado. Outro advogado. Eu vou pedir ao Pai, eu vou clamar ao Pai, e ele, o Pai, dará outro advogado. Por que outro advogado? Outro consolador. Parácletos traz essa ideia. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, mostrar para você. Essa aqui é a King James atualizada, advogado, certo? Se você pegar, por exemplo, 1 João capítulo
2, versículo 1, 1 João 2:1, nos diz assim, ó, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é advogado. Mas ele vai falar assim, eu vou pedir ao Pai, vou clamar ao Pai, e ele vos dará outro consolador, outro intercessor. Que lá no capítulo 14, versículo 26 de João, vai dizer que é o Espírito Santo. Aparece lá, o Espírito Santo, o Consolador. Tá? É outro advogado, é outro que intercede por nós. Se você pegar, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e conhece, né, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Beleza. Veja o versículo 34 ainda. Diz assim, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede pelos santos. Ou seja, ele intercede junto ao Pai, né? Intercede por nós. Jesus também intercede. Por que também? Porque no versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em João aparece Alon Parakleton. Estou aqui, por exemplo, com a gramática grega, tá? Lourenço Estélio Rega, noções do grego bíblico. Existem outros aqui, tá? Espalhados por aqui. Mas deixe-me procurar para você ver, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver, ó. Deixa eu chegar um pouquinho perto. Vai aparecer halos. Olha a definição de halos aí. O que vai dizer? E lá embaixo aparece heteros. Deixe-me ver. Onde é que está? Aqui, ó. Heteros e halos. O que é que diz aqui na gramática? Halos, outro da mesma espécie. Foi aquilo que Jesus falou. E eu vou pedir ao Pai, vou clamar ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aparece alon, que se torna acusativo no grego, que vem de halos. Esse adjetivo quer dizer outro da mesma espécie, outro parecido comigo. Mas quando se fala de, lá em Gálatas 1:6, que vai falar muito me admira, ó Gálatas, que passais tão depressa, né, desse evangelho para outro. Aí aparece outro heteros, que quer dizer diferente, como está dizendo aqui. Outro de natureza diferente. Por exemplo, heterogêneo. Olha só para você ver, ó. De novo, deixa eu tentar marcar aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. As duas palavrinhas. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se dá para você ver. Aqui, ó. Alos e heteros. O significado, tá bom? E se você tiver aí, por exemplo, aí, essa gramática, dê uma analisada para você ver. Se Jesus quisesse dizer, vamos enviar, por exemplo, outro, né? Mas uma energia, uma força ativa, ele usaria, por exemplo, heteros. Se você pegar a Septuaginta, quando vai dizer assim, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, aparece hétero aí. Hétero aí. Aí vem, por exemplo, a ideia de, por exemplo, heterossexual. Homossexual. Vem de homoioma, quer dizer semelhante. Eu estou dando um exemplo aqui, tá bom? Nada a ver, nada contra quem segue essa linha. Só para você ter uma noção daquilo como o grego trabalha essa ideia. É alguém que gosta de pessoas do mesmo sexo, né? Do mesmo sexo. A hétero vem de héteros, é alguém que gosta de pessoas do sexo oposto. Tá bom? Só para você ter uma ideia aqui de como eu estou trabalhando a questão do texto grego. Heteros e halos. Se Jesus quisesse dizer que o Espírito Santo seria uma energia, uma força ativa, ele usaria heteros e não halos. E tanto é que lá no versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê. Por que as pessoas não creem no Espírito Santo? Porque não vê. É a síndrome de Tomé. No versículo 18 é dito que eu não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. Se você pegar, por exemplo, aqui a Bíblia aqui ainda essa daqui, ó, que é a King James, atualizada, um presente que um irmão me deu, e diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que interessante, queridos.
Jesus, ele intercede por nós. A diferença entre a intercessão de Cristo e do Espírito Santo, a serva do Senhor, como bom adventista que sou, ela diz que Jesus pleiteia junto ao Pai com seu sangue. Foi um acordo fixado, firmado entre o Pai e Cristo, de apertos de mãos, como diz o meu amigo Aquino, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele citou esse texto que eu achei interessantíssimo. Foi um aperto de mãos. Jesus seria o fiador da raça humana. Tanto é que Jó vai dizer, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Goel, se eu não me engano, que aparece ali, tá? É a mesma ideia do vingador de sangue, né? A questão do resgatador. Tem essa ideia aí também. Mas enfim, Jesus pleiteia junto ao Pai com seu sangue. O Espírito Santo não pleiteia com seu sangue, porque não foi ele que morreu na cruz. Entendeu? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O papel do Espírito Santo é te conduzir à pessoa de Jesus. E Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, meu amigo, vai lá, inscreva-se. Acione o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E compartilha aí. Isso vai me ajudar bastante. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Forte abraço e que Deus te abençoe.